tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 11 de agosto de 2022. Hoje vai ser a apresentação de um caso clínico que vai ficar a cargo da doutora Bárbara e depois a doutora Laís vai fazer alguns comentários a respeito do caso. Então, Bárbara, pode começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara, sou residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia do HC. Quem está projetando para mim é a Laís, porque eu tive um probleminha aqui. Hoje o caso clínico será sobre uma paciente nossa do hospital, né, que ficou internada um tempinho com a gente, sobre massa pulmonar em obstetrícia, um relato de caso raro. Pode passar, Laís, por favor. Trata-se de uma paciente, né, das iniciais APFF, né, 28 anos, ela cursou ensino médio completo, a profissão é do lar, foi admitida com 38 semanas e 6 dias de gestação, quarta gestação, né, 2 vaginais e um abortamento prévio. Ela realizou pré-natal de risco habitual em centro de saúde de referência, de inserção precoce, né, e realizou 10 consultas. Mora em Belo Horizonte. Pode passar. De história pregressa, relata uma asma, né, bem controlada, em uso de salbutamol só se necessário, também não precisava de usar muitas vezes, nega vícios e outras comorbidades, nega alergias também. Com relação às vacinas, né, relata 2 doses de vacina de Covid, a última só registrada no cartão, no mês 9 do ano passado, né, DTPA, hepatite, influenza também, todas certinhas. Obstétrica, ela era a 4ª gestação dela, né, a primeira foi 11 anos, foi um parto vaginal, com 41 semanas, não lembra o peso do RN, amamentou por 2 anos, sem comorbidades, mesma coisa na segunda gravidez. A terceira foi um abortamento, com necessidade de curetagem, abortamento tardio, né, final de primeiro trimestre. E a 4ª gestação foi não planejada e bem aceita. Pode passar, Laís. Ela veio admitida no Hospital das Clínicas no dia 23/5, com uma hipótese diagnóstica de pneumonia atípica, com derrame pleural à direita. A clínica dela, a admissão, era uma dor pleurítica com febre, há mais ou menos 3 dias, apresentava uma leve dispneia, mas não tinha perda de peso, nem hemoptise, nem outros sintomas. Não tinha queixas obstétricas também. No exame físico inicial, o que, assim, chamava atenção, né, era um murmúrio vesicular reduzido em todo o hemitórax direito e uma frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto. Com relação ao feto, inicialmente não tinha nada, né? Foi optado pela clínica médica iniciar o tratamento com ceftriaxona, azitromicina e oseltamivir. A ceftriaxona foi suspensa no dia 29 e os outros 2 no dia 28. Pode passar, por favor. O laboratório da admissão da paciente foi solicitada uma propedêutica infecciosa, né, por conta da febre, né, a gente investigou outros focos, veio com uma leucocitose, com desvio até meta, e uma urocultura negativa, teste rápido de Covid que nós fazemos, né, de rotina na admissão, veio negativo, e um PCR também negativo, primeiro. Pode passar, Laís. A radiografia de tórax da admissão, que assustou bem, assim, né, todos nós, que veio com essa opacidade completa do lobo pulmonar direito, com desvio da traqueia para a esquerda, um desvio importante. Pode passar. Diante do quadro não típico, né, de pneumonia atípica, por conta da sintomatologia, da imagem e do tempo de evolução também, a cirurgia geral optou por pedir uma tomografia de tórax, né, no momento tinha aventado a possibilidade de realizar tórax sem tese de alívio, mas assim, o derrame era mínimo, né, eles não associavam a sintomatologia a um derrame pleural, eles sugeriam mais uma broncoscopia para investigar esse desvio de mediastino e tudo mais, e uma avaliação da cirurgia torácica também. A clínica médica entrou no caso e solicitou um PCR para Covid, um novo, né, um segundo, que também veio negativo do dia 25/5. Pode passar, por favor. A tomografia do dia 25, a primeira, né, mostrou essa lesão expansiva em hemitórax direito, foi um exame limitado por ausência do uso de contraste, né, o derrame pleural não era muito importante, era pequeno, e tinham linfonodos paratraqueais com dimensão limítrofe. Pode passar, por favor. Aí mais umas imagens da ATC, observa o hemitórax direito todo ocupado mesmo. Pode passar, por favor. Diante da tomografia, né, do quadro clínico da paciente, e pelo fato de estar no termo, né, já eram 39 semanas e 2 dias,
foi optado pela indução do parto, que foi iniciado no dia 26/5, para seguir com a propedêutica, né? Que estava diante de um caso provável de câncer mesmo, para fazer os exames, né, com contraste, cintilografia, ressonância de crânio. A paciente recebeu 4 doses de misoprostol via vaginal, 25 microgramas, e evoluiu para parto vaginal, com analgesia peridural, na madrugada do dia 27/5. O RN nasceu vivo, cefálico, feminino, um Apgar de 8 e 9, teve laceração, né, de períneo, 2º grau, 1º grau paruretral. Logo no puerpério imediato, né, durante a situação de laceração, foi identificado um sangramento uterino aumentado, atribuído mesmo com o útero contraído, né? Foram realizadas as medidas, mesmo com identificado o útero contraído, o pessoal fez as medidas farmacológicas, e realizou curetagem uterina também, que não saiu restos placentários nessa curetagem. Depois a gente vai ver, né, por quê. A paciente teve um sangramento aumentado importante, uma média de 3 litros perdidos, e recebeu transfusão de hemácias e 200 ml de plasma, desculpa. Também foi identificado uma laceração de colo, que foi inserido o tampão, mas depois ficou estável durante todo o procedimento, esse sangramento. Pode passar, Laís, por favor. Com relação ao RN, eu já coloquei nesse slide, assim, ele evoluiu super bem durante a internação, então eu já coloquei, tipo, o início e o desfecho dele, né? Logo, ele foi colocado no ventre materno logo após os primeiros cuidados, sem intercorrências, depois foi conduzido ao alojamento conjunto, né? Nasceu com 3 quilos, 140, um paciente de 47, né? As medidas todas normais, um RN AIG, desculpa. A alta, ele recebeu fórmula infantil, que durante a internação, a paciente, né, vou falar mais pra frente, ela precisou se ausentar da enfermaria, precisou ir para o CTI, que nesse contexto o bebê recebeu, né, a fórmula. E com aleitamento em livre demanda também. Apresentou desenvolvimento adequado durante os 45 dias internados, sem outras intercorrências. Pode passar, por favor. Com relação ao segmento complementar, né, aqueles exames de rastreio, foi realizada a ressonância de crânio sem alterações, a cintilografia óssea também sem alterações sugestivas de processo expansivo secundário. A paciente foi submetida a uma broncoscopia no dia 1º do mês de junho, onde foi identificada uma lesão esofítica na emergência do brônquio principal direito, ocluindo cerca de 70% da luz do brônquio. E nessa primeira broncoscopia, foi identificada também uma secreção purulenta ao redor da lesão, assim, bem importante essa secreção. A paciente vinha evoluindo bem da parte obstétrica, não demandou mais, então ela recebeu alta da obstetrícia, claro que ela ficou internada por mais tempo, aos cuidados da cirurgia torácica e clínica médica. No dia 3/6, que até o momento a paciente não tinha sinais de doença sistêmica, né, e a proposta mesmo era fazer uma pneumonectomia direita, assim que saísse o anátomo patológico da broncoscopia. Pode passar, por favor. Só que o resultado da biópsia veio inespecífico, então por isso que a pneumonectomia não foi realizada logo após da primeira biópsia, né? E também a paciente intercorreu com uma suspeita de pneumonia bacteriana. Ela iniciou com febre, tosse no dia 2/6, né, 3/6, alteração de laboratório, e somado ao aspecto da broncoscopia, optaram por iniciar antibiótico, né, de largo espectro, só que foi suspenso no dia 9, por uma hemocultura negativa, desculpa. Foi realizada uma segunda biópsia no dia 8/6, que aí sim veio um resultado satisfatório, né, de amostra, que demonstrou um adenocarcinoma moderadamente diferenciado infiltrativo. A imunistoquímica corroborava o diagnóstico desse adenocarcinoma pulmonar de padrão fetal de baixo grau, só que não podia excluir a possibilidade de um blastoma pulmonar predominantemente epitelial. Pode passar, por favor. Aí, com a realização da broncoscopia, da segunda, né, o resultado do anátomo, basicamente traçando o diagnóstico da paciente, a oncoclínica entrou no caso, né, solicitou um PET scan, que também contribuiu para uma programação cirúrgica. E no PET scan via mesmo a lesão expansiva, né, de 15 centímetros no seu maior diâmetro, com obstrução importante do brônquio fonte direito, e uma linfadenomegalia mediastinal, assim, limítrofe também, como viu na TC.
a paciente foi submetida a uma mediastinoscopia no dia 27/6, onde foi realizada a linfadenectomia de linfonodos da cadeia 7, 2D e 4D. Pode passar, por favor. A intervenção cirúrgica foi realizada no dia 30/6. A paciente foi submetida a uma pneumonectomia direita via toracotomia, sob anestesia geral e ventilação monopulmonar. No intraoperatório foi vista a massa tumoral, atelectasiando todo o lobo inferior direito e uma neoplasia aderida ao pericárdio e ao diafragma também, assim. Para acessar a massa, né, foi realizada as áreas da quinta costela direita. O paciente intraoperatório evoluiu com instabilidade hemodinâmica atribuída a choque cardiogênico, que foi revertido, né, após a retirada da massa e também manobras de reanimação. Recebeu concentrado de massa intraoperatório e profilaxia com cefazolina. Pode passar. Aí tem uma foto da paciente, né, consegui com o cirurgião. Olha, a massa muito grande mesmo. E o raio-x é pós-operatório, né? Uma radiografia com o hemitórax direito ocupado basicamente por líquido, né? Pela descrição. E dá para ver a quinta costela também interrompida ali. Pode passar, por favor. A paciente foi encaminhada no pós-operatório ao CTI, né? No dia 30/6, no pós-operatório imediato, ela estava muito grave, instável, recebendo nora 35, vasopressina, né? Bastante taquicárdica, sedada, entubada. Só que ela evoluiu com uma melhora significativa, assim, ao longo dos dias no CTI. Tanto que no segundo DPO já estava com redução importante das aminas vasativas, né? No dia 3/7, iniciaram o desmame da ventilação mecânica, ela foi estubada no dia 4. Já no CTI mesmo, foi instituída a prioridade analgésica, a clínica da dor entrou no caso, fez o respiratória também, com um papel muito significativo, a oncologia clínica também, e o banco de leite, né, porque a paciente, como não estava amamentando, precisava fazer ordenha, as massagens, para evitar, né, as complicações nas mamas. Recebeu alta do CTI no dia 5/7. Pode passar, por favor. Depois que ela saiu do CTI, ela foi para a enfermaria, ela ficou acompanhada do seu companheiro, né, e do RN, que ficou com ela aumentou, e passou bem. Só que no dia 7/7, no 7º DPO, né, da pneumonec, a obstetrícia foi chamada de novo, né, já estava de alta da gente, para avaliar a paciente, porque diagnosticaram uma queda hemantimétrica que não tinha um porquê, né, não era da cirurgia da torácica, mesmo recebendo hemotransfusões, né? Aí uma evolução dos exames, do dia 5/7 para o dia 6, ela tinha hemoglobina de 7, depois foi para 8, assim, caiu muito, assim, mesmo recebendo hemotransfusão, né? Eu tinha uma anemia normo, pode passar, por favor. Aí o professor Mário realizou um ultrassom no dia 7, que viu a cavidade endometrial preenchida por material heterogêneo, medindo mais ou menos 27,3 milímetros, né? Um útero de 329 centímetros cúbicos. Ao exame, né, diagnóstico dessa suspeita de restos, né, placentários, o paciente estava em regular estado geral, no colo uterino não tinha alterações, tinha pequena quantidade de sangue no fundo vaginal, não tinha dor à mobilização, não tinha corrimento, era um colo com orifício interno impérvio, né, e o útero contraído, sim. Pode passar, por favor. No dia 8/7, ela foi submetida à curetagem, né, às 5h15 da tarde, sob anestesia, e com a saída moderada de quantidade de restos placentários. O material foi enviado para a anátomo, não teve intercorrências, mas ela foi pós-operatório no CTI da curetagem, justamente pelo contexto mesmo, uma paciente grave, mas ela teve alta no dia seguinte, né, no dia 9/7. Pode passar. A paciente seguiu bem, apesar dessa intercorrência aí, de puerpério. No dia 10/7, ela recebeu alta da obstetrícia. Ela vinha com evolução muito boa da cirurgia torácica mesmo, que no dia 11 eles já deram alta para ela. E no dia 11 eles deram alta médica e ela teve alta hospitalar. Programaram o retorno ambulatorial para o dia 20/7, né?
Eles descrevem assim no prontuário que o paciente recebeu alta em bom estado geral, sem queixas, com hemoglobina em ascensão, né, pós-curetagem, utilizando apenas sintomáticos para controle da dor, em contexto de pós-operatório. O diagnóstico final foi o blastoma bifásico pulmonar SC3, e a descrição era de metástase intrapulmonar para o lobo inferior ipsilateral, sem invasão da pleura visceral, e aquela massa toda que foi retirada, né, que na foto anterior tinha margens livres, e não tinha metástase nos 15 linfonodos ressecados. Pode passar, por favor. O segmento, né, ambulatorial, ela teve uma consulta com a oncoclínica no dia 28/7, que eles já estão programando a quimioterapia adjuvante. Eles mesmos descrevem no prontuário, assim, que conversaram com a paciente, não tem muita literatura sobre o tipo de câncer dela, e que eles fizeram foi um consenso, assim, entre especialistas, sabe, para indicar essa quimioterapia, mas que foi o mais plausível com relação ao caso. No dia 28 mesmo, ela consultou com a cirurgia torácica, que programou apenas um retorno em 4 meses, com uma tomografia de controle, e o resultado do anátomo da curetagem do dia 8 veio realmente restos placentários com sinais de retenção. Prontinho, gente, esse é o caso. Obrigado, Bárbara. Ô, Laís, volta lá naqueles, antes de você parar de apresentar, volta naquele slide do pulmão primeiro. É um caso assim, muito diferente, muito curioso. Esse é desses casos que a gente traz para discutir pela raridade, né? E não alguns a gente traz pela frequência, pela necessidade de todo mundo conhecer, e esse a gente traz pela raridade. Então, foi essa paciente que chegou com queixa respiratória no plantão, com essa imagem aí no ultrassom, né? Um pulmão totalmente opacificado. E aí a dúvida era se isso era um derrame, se era uma coisa que estava só na frente do pulmão, porque dava para ver o coração por transparência, ou se era... na verdade, todo mundo achou que era um derrame, né? Que era uma imagem relacionada a uma pneumonia, uma coisa assim. Mas aí depois, quando foi feita, e ela começou a ser tratada para isso, mas depois, quando foi feita TC, que aí foi a surpresa de todo mundo, que a gente viu que era uma massa que ocupava o pulmão inteiro, né? Aí volta. Essa aqui dá para ver, ó, a parte preta é o pulmão funcionando, que funcionava, e o resto tudo é massa, né? O coração desviado e massa. Então, realmente, ela não tinha um pulmão. O pulmão era totalmente ocupado por essa massa, né? E aí foi a dificuldade de estabelecer o tratamento, mas como ela já estava a termo, depois que a gente viu que foi no meio da pandemia do Covid, a gente, em princípio, achou que podia ser um derrame relacionado à Covid, ou pneumonia, mas depois que viu essa imagem, a gente viu que era alguma coisa mais complicada. E aí a gente optou por antecipar o parto para que ela pudesse fazer toda, ela já estava a termo, para que ela pudesse fazer toda a propedêutica e a terapêutica necessária. Põe lá na massa, só mais uma vez aqui, na cirurgia. Então, olha essa imagem aí, a mais da esquerda, que mostra o tamanho da toracotomia que eles fizeram e o tamanho da massa aí, comparativamente com a mão do cirurgião, né? Saiu, nessa massa aí parece um coração de boi que eles estão tirando de dentro da barriga, de dentro do tórax da moça, né? Mas é o pulmão toda, a massa toda que estava ocupando o pulmão direito. É um caso muito diferente, muito estranho, que até o pessoal da própria cirurgia torácica teve dificuldade de entender o que era, né? Pode parar de apresentar agora, Laís. Alguém quer fazer algum comentário? A Laís vai fazer uma apresentação a respeito da doença. Alguém quer fazer algum comentário antes dela apresentar? Às vezes vale a pena ela apresentar primeiro, para vocês entenderem um pouco mais. A gente fez uma abordagem tanto da parte da dispneia, da gestante, quanto da massa, mas tinha muito pouca literatura a respeito. Laís, pode... De gravidez não tinha nenhum caso relatado, né? De concomitância, porque não é uma massa que não tem nada a ver com a gravidez. Então, não tinha nenhum caso relatado de concomitância dessa massa com a gravidez. A Laís vai apresentar aí um caso que não é de grávida, mas só uma revisão da literatura. Então, gente, primeiramente a gente vai falar, né, da doença do diagnóstico da paciente, que é o blastoma pulmonar bifásico com diferenciação germinativa. Esse foi um artigo, né, não tão recente, mas, igual o professor Mário falou, não temos muitos dados na literatura.
O blastoma pulmonar é um tumor bifásico, é um tumor primário do pulmão e é formado por dois componentes, o epitelial e o componente estromal mesenquimatoso. É uma neoplasia rara, de etiologia não totalmente esclarecida, é de difícil diagnóstico, é mais frequente em adultos jovens do sexo masculino e corresponde a menos de 1% dos tumores primários do pulmão. Tem um prognóstico reservado e o tratamento, né, medicamentoso com quimioterapia eficaz ainda não é conhecido. E dada a resistência, né, do componente blastoma aos agentes quimioterápicos disponíveis atualmente, o melhor tratamento é o cirúrgico, pois ele permite o controle desse componente blastoma. E o estudo conclui, né, que a gente precisa de uma caracterização molecular do tumor para que tenha uma terapia-alvo potencialmente eficaz. Apesar, né, de ser uma neoplasia rara, ela deve integrar o diagnóstico diferencial de uma massa pulmonar de um adulto jovem com elevação de alfa-fetoproteína e beta-HCG. E o diagnóstico precoce, como foi o caso da nossa paciente, é importante, porque pode permitir, né, uma exércise cirúrgica completa e melhorar a sobrevida do paciente. Do blastoma mas é isso mesmo, não tem muita coisa assim aprofundada para a gente falar de dado na literatura. Vou falar um pouquinho, né, da dispneia na gestante, que é uma queixa muito comum na nossa rotina, né? E, primeiramente, a gente tem que pensar que é o mais comum, que é a dispneia da gravidez mesmo, que é uma alteração fisiológica devido à hiperventilação induzida pela progesterona. Ela se caracteriza como um achado isolado, ou seja, não vem com outros comemorativos, como tosse, sibilo, febre, taquipneia, dor torácica, hemoptias, expectoração, hipoxemia, taquicardia, como foi o caso da nossa paciente do caso clínico, ritmo cardíaco irregular e entre outros sintomas. Geralmente, ela se inicia no segundo trimestre e é de progressão gradual. E o paciente tem uma saturação de oxigênio normal. E nisso a gente tem que ficar atento aos sinais de alarme, né? Uma taquicardia, uma taquipneia, uma dessaturação, um esforço respiratório, alterações no exame clínico, né? O estridor, crepitações, assimetria na ausculta pulmonar que a nossa paciente tinha, cianose, hemoptíase, dor torácica, dificuldade em falar frases completas e alteração do estado mental. E temos algumas doenças, né, que vão servir como diagnóstico diferencial dessa dispneia nas nossas pacientes, como cardiopatia congênita e valvopatias, que é uma dispneia que é pior ao deitar, uma embolia pulmonar, que é uma dispneia de início súbito, acompanhada de taquipneia, taquicardia, dor pleurítica e redução da saturação. A obstrução das vias aéreas, que acontece na anafilaxia, que vai ser uma dispneia acompanhada de prurido, angioedema, urticária, taquicardia e hipotensão. No pneumotórax espontâneo, que vai ser uma dispneia súbita, acompanhada de dor pleurítica, arritmias cardíacas, que vai ser uma dispneia com taquicardia e ou ritmo irregular, uma isquemia coronariana, que vai cursar com uma dispneia mais uma precordialgia, e a dispneia mais a tosse, né, gente? Que a gente tem que sempre lembrar das doenças respiratórias infecciosas, a asma exacerbada, a hipertensão pulmonar, a doença do refluxo gastroesofágico, numa tosse, né, mais prolongada, com mais de 3 semanas, e o gotejamento pós-nasal. No caso da dispneia com crepitações, temos que lembrar naquelas pacientes, né, com pré-eclâmpsia, com critério de gravidade, que elas podem evoluir para edema agudo de pulmão, uma sobrecarga hídrica, no caso de doenças cardíacas, nos casos das doenças infecciosas, novamente, né, que a paciente tem febre, dor pleural, uma expectoração, tosse, e a dispneia mais a dor torácica. A gente tem que lembrar dos tumores torácicos e dos processos infecciosos. E a mensagem final, né, que fica para essa dispneia nas gestantes, é lembrar que a dispneia da gravidez é uma alteração fisiológica e é um achado isolado. Se a paciente tem alguma coisa associada, né, uma alteração de exame físico, alguma sintomatologia associada, vale a pena partir para uma investigação, como foi no caso da nossa paciente do caso clínico. Essas são as referências que eu usei.
Obrigado, Laís. Só uma apresentação rápida aí sobre dispneia e sobre o caso, porque realmente a gente encontrou muito pouca coisa sobre o caso. Pode parar a sua apresentação aí, Laís? Uma coisa que a Laís falou depois que eu tinha esquecido é o seguinte: essa paciente, quando ela veio com esse sangramento vaginal pós-parto, foi solicitado um beta-HCG e o beta-HCG estava positivo. E aí a gente ficou pensando se poderia ser mola, se poderia ser tumor de sítio trofoblástico. Então, quando a gente fez o ultrassom e fez a curetagem, a gente estava pensando nessa possibilidade. Só que aí depois, muito tempo depois, chegou, que a gente foi ver esse artigo, o artigo fala que esse tipo de tumor ele pode cursar com beta-HCG positivo. Então, o beta-HCG positivo dela pós-parto provavelmente foi por causa do tumor e não por causa do resto que tinha lá na cavidade, que era pouca quantidade de resto, e veio só resto placentário mesmo. E depois zerou o sangramento e o beta-HCG caiu. Mas depois que ela fez o tratamento do câncer, né? Então, o beta-HCG dela poderia estar relacionado ao tumor e não necessariamente ao resto de material que ela tinha dentro da cavidade uterina, que realmente era pouco, era pequena quantidade. Mas um caso realmente raro e difícil, que a gente pode até pensar em preparar depois para apresentar esse relato desse caso, meninos. Vocês que já têm tudo pronto, prepara para depois para apresentar num congresso, alguma coisa, como raridade, né? Porque não tem conduta obstétrica a ser tomada aí específica. Então, vou agradecer a presença de todos e até semana que vem.